Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Rubens para mais uma aula. E hoje nosso conteúdo é História, mais especificamente o Egito, a civilização do Nilo. Então a gente vai voltar novamente aí, a falar um pouquinho sobre a civilização egípcia, agora de uma forma mais focada. A gente vai estudar aqui na página 104, 105, 106, 107 por enquanto. E na próxima aula a gente vai dar continuidade nesse conteúdo, indo aí para as próximas páginas, tudo bem? Então vamos dar início aqui. A gente vai lendo, explicando aqui, conversando um pouquinho sobre esse conteúdo, ok? Então vamos lá. O rio Nilo, ele é localizado na África, é um dos rios mais extensos do mundo. Ele nasce na floresta Nyungwe, em Ruanda, no centro do continente, e atravessa mais 9 países antes de desaguar no mar Mediterrâneo. O rio, com suas cheias periódicas, tem sido fonte de vida para as populações locais há milhares de anos. Por isso, as suas margens formaram-se ao longo do tempo inúmeras aldeias e cidades. Como natural aí, basicamente em toda a civilização, em qualquer parte do mundo, as cidades dão preferência de se iniciar próximo ao leito de um rio. Então quase todas as cidades, se você for observar, elas têm início próximo aí aos leitos de um rio, onde eles tinham fornecimento de alimento e também a facilidade de acesso à água para irrigação das plantações. Tá? Aqui no Egito não é diferente. Os egípcios antigos perceberam que o rio Nilo tinha períodos de enchente e períodos de retração de suas margens, ou seja, períodos de seca. Fases se repetiam regularmente, ou seja, todo ano, de acordo com as fases da lua e o período do ano, o rio ele tinha seu período de cheia e seu período aí de seca. Dessa forma, eles conseguiram adaptar todo o seu modo de vida, plantio e colheita das plantações de acordo com esses ciclos de cheia e de seca. E esse ciclo ele recomeçava a cada ano. Eles puderam planejar as atividades para aproveitar os benefícios do rio e evitar que as enchentes causassem danos às casas e à lavoura. Beleza? Observando a natureza, os egípcios também perceberam que o início das enchentes do rio coincidia com o reaparecimento da estrela Sirius no céu. O evento era esperado e celebrado com uma grande festa que marcava o início do ano no calendário egípcio. Aqui na parte de baixo da nossa página 104, nós temos dois mapas. Nós temos o mapa aqui do Egito Antigo, que eu estarei colocando maior para vocês, aonde nós temos aqui toda a extensão do rio Nilo, que vai passar ali, por várias cidades até desaguar ali no Mediterrâneo. E atualmente nós temos o mesmo rio, o rio Nilo na África atual, para a gente fazer uma comparação de como está essa divisão de países, ou seja, de povos. Então a gente vê que a forma em que era constituído o Egito Antigo e a África atual, onde fica o rio Nilo, é totalmente diferente. Continuando aqui na próxima página, a formação do Egito Antigo. Os primeiros grupos humanos começaram a se instalar no Vale do Rio Nilo por volta de 6.000 anos antes de Cristo, vivendo inicialmente de forma igualitária. Com o tempo, as comunidades cresceram e surgiram diferenças sociais entre seus membros. É provável que a necessidade de organizar a irrigação tenha levado essas comunidades a se unirem, formando grupos maiores chamados nomos. Os nomos cresceram rapidamente. Por volta de 3.300 anos antes de Cristo, a união de vários nomos deu origem a dois reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Conta a tradição que 200 anos mais tarde, o rei Menés do Sul unificou os dois reinos e fundou a realeza faraônica. Por isso, Menés é considerado o primeiro faraó do Egito. Então aqui a gente pode perceber o quê? Que esse foi o início, essa cultura faraônica, onde o rei do Egito, o comandante supremo do Egito, seria ali o faraó. No longo período que compreende entre 2.700 anos antes de Cristo a 1.069 anos antes de Cristo, o Estado egípcio se fortaleceu e conquistou novas terras, formando um império. A fase de maior extensão territorial se deu entre 1570 a.C. e 1069 a.C. Os faraós desse período estenderam os domínios egípcios à Palestina, à Síria,
a Ásia Menor e a Núbia. Durante os séculos em que o Império Egípcio se manteve no poder, os territórios sob seu domínio foram governados por dinastias reais, ou seja, famílias de faraós que se sucederam no poder. Ou seja, conforme os faraós eles iam tendo seus filhos iam assumindo o lugar desse faraó quando ele vinha a falecer, e assim por vários anos, né, por várias décadas, por vários séculos, eles foram aí fazendo essa substituição familiar e continuando a mesma família no poder. Organizar e distribuir a produção agrícola, controlar a ordem pública e supervisionar toda e qualquer atividade eram tarefas realizadas por funcionários do Estado. Todos eles estavam subordinados ao faraó. Então o faraó, ele constituiu um estado, vamos dizer assim, onde ele tinha uma estrutura de pessoas que faziam toda a organização, desde a verificação da produção, do plantio e da colheita, até a distribuição dessa colheita entre os povos, né, do seu reino, e também a colheita de impostos e a organização social, né, entre ali os níveis sociais que existia dentro dessa sociedade. Vamos aqui à próxima página. O faraó era o rei e o supremo sacerdote do Egito Antigo. Era considerado um deus encarnado, escolhido por outros deuses para garantir a estabilidade do mundo. Ele estava ligado ao deus Horus, filho dos deuses Ísis e Osíris, e rei do mundo dos vivos. Com sua autoridade divina, o faraó definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava a administração de todo o Egito. Na prática, ele era auxiliado por pessoas encarregadas de celebrar os cultos e administrar e proteger as terras egípcias. Desde cerca de 2500 a.C., havia no Egito uma camada numerosa de funcionários que coordenavam as obras públicas, cobravam impostos e cuidavam dos templos e dos palácios. Os funcionários mais importantes eram o vizir, os sacerdotes e os escribas. Então a gente vê aí que essa sociedade egípcia ela era uma sociedade totalmente organizada, né? Era um estado totalmente organizado, e esse estado ele era centrado todo o seu poder em um único indivíduo. E esse indivíduo ao qual o poder era concentrado era o faraó, que ele era tido como um deus reencarnado, né? Um ser divino, e ele controlava todo o Egito com a ajuda aí dos seus funcionários. A gente vai ver aqui os principais desses funcionários e quais eram aí as suas atribuições. O vizir, né? Ele era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal de Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos em todo o império. Basicamente, o vizir, ele era, vamos dizer, um comandante supremo de todo o Egito. Ele estava simplesmente abaixo somente do faraó. Os sacerdotes. Esses administravam os templos e realizavam os serviços religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles. Então, os sacerdotes eram aqueles responsáveis somente pelos cultos, né? Pela realização dos cultos da religião faraônica, os cultos aos deuses, os sacrifícios que eram realizados para os deuses, né? Essa era a responsabilidade dos sacerdotes. E por isso eles eram donos de grandes e numerosas terras e tinham aí milhares de pessoas que trabalhavam para eles. Muitas dessas pessoas escravos. Os escribas. Esses se destacavam porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, eles faziam o censo da população, dos animais e das colheitas. Os escribas, basicamente, eles eram os responsáveis ali, né, pela escrita, né, por escrever tudo aquilo que acontecia, principalmente a história de cada um dos faraós, o que acontecia com eles, os filhos que eles tinham, as guerras que eles travavam e venciam, como que eles venciam, e também toda a parte, né, financeira do Estado do Egito. Então eles eram responsáveis por registrar quanto de cada coisa foi colhida aí das plantações, como que isso foi distribuído, quanto que foi para o estoque do rei, quanto de impostos foram arrecadados,
e tudo mais. Quantos escravos eles tinham, quantas pessoas trabalhavam para eles, quantos eram escravos, quantos que não eram escravos. Então, tudo isso era responsabilidade dos escribas. As guerras travadas contra os invasores Ixos, iniciadas por volta de 1600 a.C., fortaleceram exércitos e seus chefes militares. No esforço para expulsar o invasor, o governo egípcio criou um exército profissional. Mas, enquanto os oficiais provinham geralmente das camadas mais abastadas da população egípcia, os soldados eram recrutados entre os estrangeiros. Aqui a gente tem uma imagem muito interessante sobre um detalhe do trono do faraó Tutankhamon. Então a gente aqui por volta de 1327 a.C. É bem interessante essa imagem, é bem rica, a gente pode observar ela, a gente observa o faraó e aqui a sua esposa, então é uma imagem bem legal de se observar. Viver no Egito Antigo. A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. As cheias periódicas do rio Nilo organizavam a vida cotidiana. De julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Nesse período, os camponeses eram recrutados pelo faraó para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação e outras obras públicas. A partir de outubro, as águas baixavam e os camponeses começavam a semear a terra. O solo umedecido e fertilizado pelo humus estava pronto para a semeadura. Os camponeses viviam com poucos recursos, pois apenas uma pequena parte da colheita ficava com eles. A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos da terra e ao faraó, como pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. Vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses. Além do trabalho duro da semeadura e da colheita, eles tinham de combater insetos, pássaros e ratos que estragavam as plantações. E nem sempre as cheias do rio Nilo eram suficientes para irrigar e adubar o solo. Quando chovia pouco, os egípcios passavam por graves crises de fome. Aqui a gente tem uma observação muito interessante. Escravos ou livres? Os camponeses egípcios não eram escravos, mas também não podemos afirmar que fossem livres. Não tinham autonomia para decidir o que fazer de suas vidas. Eram obrigados a obedecer às convocações periódicas do faraó. Ou seja, se o faraó chamasse ali um grupo de camponeses para ir fazer uma obra, levantar um templo, uma pirâmide, uma estátua, fazer alguma obra ali no palácio. Essas pessoas, esses camponeses, eles eram obrigados a ir. Eles não tinham a liberdade para se recusar de ir lá atender ao pedido do faraó. Ou seja, essas convocações periódicas do faraó, fosse para trabalhar nas obras públicas, fosse para servir ao exército, além disso, podiam ser castigados pelos funcionários encarregados das obras, se estes julgassem que não estavam trabalhando corretamente. E também eram castigados pelos cobradores de impostos, quando não conseguiam pagar os tributos exigidos pelo faraó. Beleza, então a gente viu aqui, até a página 107, do nosso livro um pouquinho sobre o povo egípcio, sobre essa civilização. Então eles eram um povo bem desenvolvido, com um estado centrado em um único indivíduo que era intitulado o faraó, que ele era visto como a reencarnação do Deus vivo aqui na Terra, e ele era o alto sacerdote, ele comandava tudo e tudo que acontecia dentro das terras do Egito eram levadas até ele. Então, durante esse período de 2700 a.C. a 1069 a.C., esses governadores faraônicos tiveram total domínio sobre as terras egípcias. Beleza? Então, em cima desse conteúdo, eu vou mandar algumas atividades para vocês. O PDF, ele está o link disponível aí na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar o seu comentário aqui que eu irei responder. Dito isso, vou pedindo para você comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para toda vez que tiver um novo vídeo você seja notificado e você não perca nenhum conteúdo. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!